Olá, meu nome é Maíra, sou psicóloga perinatal e hoje eu tô aqui ao vivo nessa live para a gente poder conversar um pouquinho sobre os aspectos emocionais desta fase, deste momento que é tão intenso de mudanças, né, de alterações aí na vida, que é o período gestacional, né? Então é a espera de um bebê. Muitas pessoas não sabem que existe um profissional que atua especificamente nessa área. Então eu tô aqui para a gente poder conversar um pouquinho melhor e aí eu explicar um pouco como que é o trabalho da psicologia e de que forma é tão importante para as gestantes, para as pessoas que vivem, que convivem com uma gestante, possam conhecer. Né? Então, o que é esperado? O que não é esperado? Quando procurar ajuda? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, assim, podem me fazer perguntas, a gente vai batendo um papo, eu vou trazendo as coisas que eu acho que são mais relevantes, tentando me aprofundar um pouquinho e vou acompanhando aqui as dúvidas que surgirem, tá bom? Bom, então, para a gente poder iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho assim, né? Por que esse período que a gente fala, que é um período tão intenso, que pode sim desencadear crises emocionais na vida da gestante? Gente, a primeira coisa a se pensar, assim, que é um período de intensas mudanças, ainda que aquela gravidez tenha sido planejada, tenha sido desejada, quando de fato acontece, muita coisa muda, né, na vida da gestante, do companheiro, da família. Mas falando dos aspectos psicológicos, a gente fala que é um período de intensas mudanças biopsicossociais, né? Então vamos pensar um pouquinho assim, primeiro nas mudanças corporais. São muitas, né? São intensas. Tem mulheres que se acham maravilhosas grávidas, que se olham no espelho e sentem que estão na melhor fase da vida ali, né? Em relação ao seu aspecto físico. Mas para muitas mulheres é muito difícil. Ela não se acha bonita, ela acha que engordou, perdeu as roupas, ela não se sente confortável ali com esta nova identidade corporal. E, gente, isso não tem absolutamente relação com o fato dela estar feliz ou não de estar grávida, né? Pode simplesmente ter relação com o fato dela não estar se identificando com esta nova imagem que ela tá vendo ali no espelho. Então, assim, isso tem que ser olhado e tem que ser respeitado e compreender que nem toda gestante se sente bonita, se sente feliz, se sente plena, pensando nessa questão de mudança corporal. Tá? Outro aspecto aí são das mudanças sociais. O que acontece? Muitas gestantes trazem, inclusive no consultório, uma queixa relacionada à questão das mudanças dos hábitos. Então, ela se sente, inclusive, em alguns casos, isolada socialmente, porque ela já não frequenta, ou talvez por falta mesmo de vontade, ou porque de fato ela precisa evitar determinados lugares, ela não frequenta mais os mesmos ambientes, né? Pode ser sociais, de lazer, de convívio. Pode ser que para ela não faça mais sentido encontrar os amigos naquele espaço que ela encontrava antes, né? E nem sempre os amigos e o convívio social tá vivendo exatamente aquela mesma fase. As amigas não ficam grávidas todas ao mesmo tempo, né? Pode ser que sim, ou uma outra, o que é muito legal, porque você ter uma amiga em que você possa compartilhar e trocar neste momento é muito bacana. Mas não é a realidade de todas as mulheres, né? Então ela pode se ver isolada socialmente. Principalmente aí no final da gestação, né? Que ela se sente desconfortável, já não consegue mais sair tanto. Então isso também pode trazer um sofrimento, né? Pode trazer sentimentos de angústia. E as pessoas que estão em volta não se dão conta, né? Porque estão vivendo a própria vida, enquanto a gestante, ela tá ali, angustiada às vezes, com medo do novo e tal, e aí perdendo o convívio e o contato com as pessoas próximas, né?
Então, existe também, né, uma mudança grande aí em relação às questões psíquicas, né? Então, eu tô olhando aqui, né, para ver as perguntinhas que aparecem. As questões psíquicas. As mudanças psíquicas, elas são muito intensas, né? Muito intensas. E cada mulher, obviamente, de tudo isso que eu tô falando, né, vai viver de uma forma muito particular, muito pessoal. Mas as mudanças psíquicas, elas são intensas demais. E, inclusive, para algumas mulheres, isso pode desencadear uma dificuldade de identidade, né? Então, calma, antes eu era só esposa, filha, agora eu me vejo entrando num papel de mãe. Qual que é o meu lugar, né, no mundo? Então, assim, esse papel de mãe, ele pode vir com um peso muito grande de responsabilidade, né? Um peso muito grande de mudança. Então, assumir novos papéis de identidade pode trazer, sim, sentimentos de angústia e de medo. Principalmente este papel especificamente, que é tão romantizado, né? Que é tão idealizado socialmente, que é a maternidade. Os pais vivem isso? Também, mas a gente sabe que de uma forma diferente, exatamente por uma questão cultural, né? Então, espera-se ainda hoje muito mais da mãe no sentido de ela estar sempre disponível, ela estar sempre feliz, ela estar plena neste momento gestacional, em que a vida dela está mudando completamente. E como que essas mudanças, elas não vão desencadear em algum momento algum sentimento de medo, algum sentimento de insegurança. Então, esses sentimentos, eles são super naturais e esperados. Então, gente, pensando nisso, assim, que é um momento de mudanças muito significativas e muito intensas na vida da mulher e da família, e isso pode ser sim um desencadeador de crise emocional, percebe? Então, como eu disse, ainda que essa gestação tenha sido esperada, planejada, desejada, as mudanças que envolvem este momento, que é um período de transição existencial, né, vamos dizer assim, pode desencadear situações de crise emocionais, né? Principalmente se essa mulher sentir todas essas sensações e ela se assustar com isso, ela se sentir culpada, ela não se sentir amparada frente a essas emoções, ela compartilhar lá com os amigos, com o companheiro, com a família. E essas pessoas, exatamente por falta de conhecimento, minimizarem, menosprezarem, julgarem essas emoções. De que forma? Não, mas você tem que estar feliz, você está grávida. É o momento mais feliz da vida de uma mulher. Como que você está triste? Seu bebê está saudável, está crescendo aí muito bem no seu ventre, você tem que estar feliz. Opa, então eu tenho que estar feliz, eu não posso estar sentindo medo, angústia, em alguns momentos até tristeza. E aí percebe que sentimentos esperados e naturais desses momentos de transição, de mudança, passam a gerar dor, a gerar culpa, a gerar angústia. E aí, isso sim pode desencadear adoecimento psíquico, né? Então vejam a importância de olhar para esses sentimentos, para que eles não se tornem depois disso algo mais sério, né? Aí sim, um adoecimento psíquico, como eu falei. Então a gente tem que trazer, né, naturalizar, tirar do senso comum, né, essa romantização deste período gestacional e trazer para a realidade, né, que cada mulher vai viver de uma forma muito única. Tá, ó, chegou até uma perguntinha assim, né? E quando saber que esse sofrimento virou
uma doença, né? Então, assim, como saber que eu entendi sua pergunta da seguinte forma, assim, como saber que esses sentimentos de angústia, de medo, de frustração, eles se tornaram um adoecimento, uma depressão, né? Então, isso depende da intensidade e da frequência dessas emoções. Com que frequência que ela tem se manifestado? Com qual intensidade? Os sentimentos positivos, eles estão aí também em meio a isso, né? Então, ou seja, em muitos momentos eu sinto medo, eu sinto angústia, mas eu também, em outros momentos, me sinto feliz, né? Me sinto realizada, tenho pensamentos positivos a respeito da gestação, tenho pensamentos positivos a respeito das coisas que virão ou não. Ou eu me sinto muito ansiosa na maior parte do tempo, pensando em tudo que pode acontecer de errado, né? Me sinto angustiada, com medo do novo. Opa, então é um sinal de alerta, tá? Se essas emoções, elas têm aparecido com uma frequência grande, com uma intensidade grande, a ponto de trazer sofrimento, isso precisa ser olhado. E aí, gente, onde que entra a psicologia perinatal? Exatamente na prevenção deste adoecimento, né? Exatamente no espaço de suporte psicológico para que esses sentimentos, que a princípio são, a depender da intensidade e da frequência, são esperados, que não se tornem depois sentimentos que vão trazer, sim, adoecimento e sofrimento. Tudo bem? Bom, apareceu outra perguntinha aqui. Tenho lido sobre sentimentos ambivalentes na gestação. É sobre isso que você está dizendo? Sim, perfeito. Que quando a gente fala de sentimento ambivalente, a gente está falando sobre exatamente sentimentos opostos. E a gestação, aliás, toda situação de transição, todo relacionamento, ele é permeado por sentimentos ambivalentes. E isso pode gerar uma confusão interna muito grande, né? De que forma? Então, eu estou muito feliz, né? Por exemplo, dando um exemplo de estar grávida, mas tem muitos momentos que eu me sinto triste, né? Que eu não me identifico mais no meu eu. Então, isso é a ambivalência, entende? Eu tô muito segura, eu acho que eu vou conseguir lidar muito bem com tudo que tá vindo, eu me sinto muito segura mesmo, assim, dessa nova fase que eu tô vivendo. Mas em outros momentos, extremamente insegura, com medo. Então, assim, percebe? São esses sentimentos que são opostos e que eles oscilam, né? Então, isso são sentimentos ambivalentes. E na gestação e no pós-parto, então, meu Deus, aí acontece com uma frequência absurda. Mas aí eu vou deixar para um outro bate-papo essa questão do pós-parto e puerpério, tá? Focando na gestação, é um momento de muitos sentimentos ambivalentes que acontece com uma frequência muito grande. Se a mulher não sabe disso, se ela não tem este conhecimento, quando ela começa a sentir essas emoções que se alternam, isso pode gerar um medo muito grande. Falar, nossa, o que tá acontecendo comigo? Né? Eu não tô bem emocionalmente. Como que eu posso me sentir feliz e dali a pouco eu me sinto triste? Como que eu posso me sentir segura e depois insegura, né? Como que eu posso ter um sentimento de raiva e depois eu sinto que eu tô muito tranquila? É normal, tá, gente? O que muda, de novo, vou repetir isso algumas vezes, é a intensidade e a frequência. Acontece com muita intensidade, tem acontecido com muita frequência e isso está gerando sofrimento, opa, sinal de alerta, buscar ajuda. Tá? Eu acho que este é um ponto muito importante. Outra pessoa aqui dizendo, né, que tem a sensação, já na gestação, de ter perdido a própria identidade. Tem a sensação de ter perdido minha identidade. Isso me traz insegurança.
e ainda não tive meu bebê. Tenho medo de que isso intensifique depois que ele nasça. Então, assim, é um sentimento muito normal, tá? Para muitas gestantes. E é esperado, inclusive, porque como eu falei lá no início, lembra das mudanças, de todas as mudanças que a gestação desencadeia na vida da gestante, da família, do casal? Então, essas mudanças, elas podem desencadear isso, uma dificuldade de se identificar consigo mesma. Quem é essa nova versão, né? Quem é essa nova mulher? Não tô conseguindo me identificar. E no pós-parto, de fato, existe uma probabilidade de isso se intensificar, né? Porque realmente são novas funções atribuídas, são novos papéis, são emoções novas que você desconhecia, são sentimentos que você também não tinha acesso, né, conscientemente a eles. Então, lidar com tudo isso, nossa, é muito difícil mesmo. Então, eu sugiro que você até que escreveu, observe, sinta, tá muito intenso, né? Tem te gerado sofrimento, tem que se conectar consigo mesmo nessa nova versão, né? Tente resgatar coisas que te dão prazer, olhar mais para você, voltar mais para si mesma. E se perceber que tá de fato muito difícil, não hesitem em procurar ajuda, né? Não hesitem em procurar suporte psicológico. Uma coisa assim, as gestantes, né, e as famílias se preocupam tanto, o que, lógico, é super importante, com a questão do preparo do pré-natal, né, da espera do bebê. Então, compram roupas, cuidam do quartinho, todas as coisas materiais ficam extremamente organizadas e planejadas, não é assim na maioria das vezes? Ganham presentinhos, as coisas, a maternidade, né, a roupinha da maternidade fica toda preparadinha. Isso é muito bom, porque é uma forma de se organizar internamente também, então é super saudável, né? Mas e do estado psicológico, né? Você, gestante, tem cuidado? Você tem olhado para o seu estado emocional? Ou, neste momento, só as coisas materiais ali de preparo é que estão sendo importantes, né? Então, o meu convite é esse, né? Vamos olhar mais para nós mesmos, e não só a gestante, mas quem acompanha essa gestante, né? O companheiro, a família. Se você tem uma amiga que tá grávida, pergunte como ela tá, tente se manter presente, né? Compreenda quando ela disser que ela não tá num dia legal, naquela semana, aquele dia, né? É natural, gente. Todo mundo tem dias que não estão bem, não é? Não tem dias que você acorda que você não tá legal, que você não tá se sentindo bem, né? Emocionalmente falando. A gestante também tem, mas parece que a sociedade não aceita isso, não é permitido. A gestante tem que estar feliz, né? Isso pode afetar o bebê. E calma, tá tudo bem, né? Em alguns momentos se sentir dessa forma. Então, lógico que a gente tem que olhar e cuidar disso, né? Bom, deixa eu ver aqui. E aí, como eu falei, né? Isso é muito particular. Cada mulher vai viver de uma forma muito particular tudo isso, porque isso tem a ver com a personalidade, com a história de vida, com a rede de apoio que ela tem, né, com os fatores de proteção, vamos dizer assim. Aí uma pessoa aqui, né, uma mulher escreveu agora: não estou tendo o apoio que gostaria do meu companheiro. Isso tem me deixado muito triste durante a espera do meu bebê. Olha, eu sinto muito que você esteja passando por isso, porque de fato o companheiro, a companheira fazem toda a diferença nesse momento, né, de espera do bebê. É o que a gente chama de rede de proteção mesmo, né? Então, mulheres que têm lá companheiros presentes, participativos, que têm rede de apoio, né, participação da família, que os amigos se mantêm próximos, né, que tenham uma boa condição financeira, ou seja, a gestação ela não
não vem permeada por medos, né, de como que a vida financeira vai ficar, né, durante a gestação ou pós-nascimento de bebê. Então, se ela tem essa proteção, isso tudo faz muita diferença, né? Outra questão também, histórico anterior de problemas psicológicos, né? Então, se você já tem um histórico lá atrás de crises de ansiedade, de sintomas de depressão, isso pode voltar agora, né? De uma forma, inclusive, mais intensa. Porque lembra que eu falei que é um momento de transição? Que é um momento de muitas mudanças? Toda mudança, gente, ela desencadeia alguns gatilhos na gente, né? Mesmo que essa mudança seja muito positiva, mas são mudanças. E mudanças, elas trazem a imprevisibilidade, né? Então, isso é uma coisa importante para dizer. A imprevisibilidade. O que é imprevisível? E a gestação, ela escancara isso, né? Ela escancara. Então, no consultório, muitas das angústias que eu recebo das gestantes é isso, é o medo do desconhecido, é o medo do que tá por vir, né? E como que você vai lidar com algo que você não sabe o que vai vir. Mas, gente, a vida, ela é imprevisível. Você pode programar o seu dia, você acordou e você pensou tudo que você vai fazer no seu dia. Acontece uma coisinha e tudo muda, não é assim? Independente da gestação, tá? Eu tô falando isso na vida de todo mundo. Uma coisinha e tudo muda. Desde o carro quebrar na hora que você tá saindo pro trabalho, acabou o planejamento do seu dia. Você vai ter que adaptar, você vai ter que repensar como é que você vai fazer a sua rotina, não é? Então, assim, a gente lida com o imprevisível 24 horas por dia. Mas a gestação, ela escancara isso, como eu falei, né? Ela torna esse imprevisível extremamente assustador. Porque é um imprevisível novo, né? Desconhecido. Então, para algumas mulheres, isso pode ser extremamente gerador de ansiedade, né? Então pode trazer uma angústia muito grande, porque aí não se trata só dela, né? É um medo também do que pode acontecer com o bebê, das coisas que podem vir, de como ela vai lidar, da própria questão, de repente, do desenvolvimento, né, do bebê. Então é muita coisa, né? É muita coisa. E aí, de novo, o papel da psicologia, ele vem exatamente atuando neste momento, né, de prevenção, de um espaço para se falar sobre os medos, as angústias, os anseios, as frustrações e de que forma lidar com isso, né? Então, ressignificar essas emoções e se compreender e permitir que elas se manifestem, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Bom, antes da gente encerrar, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Você poderia falar sobre um instinto materno? Nossa, gente, eu acho que dá para fazer uma live só falando dessa questão do instinto materno, né? Mas eu não vou me aprofundar demais nisso agora, né? Então, acho que é até legal, se você se interessar sobre isso, me manda. Se mais pessoas se interessarem, a gente pode marcar um outro dia para falar sobre essa questão do instinto materno. Mas, por alto, falando disso, o instinto materno, ele vem romantizando demais a maternidade, né? Então, a maternidade, ela é vista culturalmente, como eu já falei, né, aqui hoje, mas como um momento de intensa felicidade, plenitude, alegria, em que a mulher, ela tem que estar 100% realizada. Opa, mas isso não é verdade, né? Ninguém está 100% realizado. Você pode estar em alguns momentos, sim, se sentindo dessa forma, mas é transitório, gente, passa, e dali a pouco você começa a sentir outras coisas, se preocupar com outras questões. E essa questão do instinto materno é como se a mulher, toda e qualquer mulher, estivesse 100% pronta. É só você ouvir o seu instinto, né?
E para muitas mulheres isso não funciona e gera culpa, gera ansiedade, né? Gera frustração, porque eu não sinto isso como as pessoas acham ou dizem que eu tenho que sentir. E o medo de falar sobre isso. Então esse é um ponto também importante, né? Eu tenho muitas queixas, eu ouço muito isso no consultório, aqui mesmo no Instagram, que as pessoas, né, nas redes sociais, que as pessoas me procuram por sentir que não tem espaço para falar dessas emoções. Não é permitido que a mulher gestante fale sobre isso. A maternidade, eu acho que está acontecendo, né, pós-nascimento do bebê, uma mudança progressiva, né, devagarzinho. O que eu acho muito maravilhoso, assim, das mulheres hoje terem espaço para poder dizer o quanto em alguns momentos a maternidade ela pode ser exaustiva, ela pode ser cansativa. E, gente, isso não tem absolutamente nenhuma relação com falta de amor em relação ao filho. Calma, são coisas diferentes, né? Lembra a questão dos sentimentos ambivalentes? Eu posso me sentir extremamente cansada, esgotada, sentir saudade do meu eu anterior, antes do nascimento do meu filho. Mas isso não quer dizer que eu não ame e que eu não esteja completamente feliz, que eu... Completamente assim, né? Nesse sentido. Calma, nem os extremos. Mas que eu esteja feliz com o nascimento do meu bebê, né? E que eu não faria nada diferente, faria tudo de novo, mas também sinto falta da minha vida de antes. Tá tudo bem, né? É natural essas questões ambivalentes que eu falei. Então, a maternidade, eu acho que as mulheres agora, após o nascimento de filho, tem grupos, né, na internet, nas redes sociais, de mulheres falando sobre isso. Eu adoro acompanhar, eu acho maravilhoso que as mulheres se permitam dizer e falar sobre isso. Isso evita que esses sentimentos adoeçam, né? Agora, na gestação, eu ainda sinto que existe um tabu muito grande para se falar, né? Muito grande. Até um parênteses, eu atendi uma vez uma gestante em que ela não se sentia feliz com o corpo dela, né, grávida. E as pessoas que a rodeavam diziam que ela estava maravilhosa, né, um companheiro super carinhoso, dizia que ela estava muito linda e tal. Mas ela falava que ela se olhava no espelho e ela se sentia muito mal, ela não se sentia bonita, ela não se identificava com aquela figura que ela olhava no espelho. E isso gerava muita angústia, muita culpa. Como que ela não estava feliz? Porque era isso que ela ouvia das pessoas. Como que você não tá feliz? Como que você não tá contente com o que você tá vendo, né? Porque você tá linda, seu bebê tá super saudável e tal. Então, e aí isso foi trabalhado em terapia e aí ela compreendeu que tava tudo certo ela sentir isso, né? E não tinha relação com o bebê em si, né? Mas com ela mesma, com o corpo dela, com a identidade dela. Então, é nesse sentido, percebe? Da romantização. Então, isso gera ainda mais sofrimento nas mulheres. Então, eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais nessas questões num outro momento, mas não sei se eu respondi, né? Aí, vocês me dizem. E por fim, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui pra gente poder encerrar. Ah, olha que pergunta bacana. Você acha, a pessoa me perguntando, você acha que a depressão pós-parto acontece por conta de todas essas mudanças? Então, sim, né? Não dá pra... A depressão, né, como toda, independente se é pós-parto, gestacional, né, se é no homem, na mulher, não interessa. A gestação, ela é multifatorial, né? Então, assim, tem muitas questões envolvidas que estão relacionadas ao diagnóstico da depressão, tá? Então, não dá pra eu dizer aqui, responder, sim, é isso que causa depressão pós-parto. Mas sim, a gente sabe que são fatores de risco que podem sim desencadear uma depressão pós-parto. Um dado interessante, gente, é que a cada 4 mulheres, tem pesquisas que apontam isso, tá? A cada 4 mulheres no período gestacional, uma
dentre essas quatro, quatro sofrem algum tipo de transtorno mental durante a gestação. Uma a cada 4. É muita coisa, né? Então, só que lembra que eu falei que o período da gestação, a mulher é muito romantizado, a mulher não pode expressar, não pode externalizar as coisas que ela sente, que ela pensa, né? As emoções ambivalentes que ela tem. Então, ela guarda pra si. E pós-nascimento, isso pode ter um efeito devastador. Porque aí tem toda uma questão do puerpério, né? Toda uma questão de mudanças mais significativas, mais intensas, o nascimento do bebê, a questão da identidade, os hormônios. Nossa, e aí todos aqueles sentimentos que vieram acumulados da gestação, né? Então, assim, geralmente não é do dia pra noite, não. Então, o bebê nasceu, essa depressão pós-parto aconteceu. Isso veio acontecendo ao longo da gestação. Esses sentimentos, esse sofrimento, ele veio ocorrendo ao longo da gestação. E pós-nascimento, intensifica, tá? Então, também tem estudos que apontam isso. Se vocês tiverem interesse, eu posso até compartilhar os artigos científicos. São bem interessantes. Tem muitos estudos que apontam isso. A grande parte das mulheres que são diagnosticadas com depressão pós-parto, fazendo um rastreio, fazendo uma análise, né, um acompanhamento, é constatado que esses sofrimentos aconteciam já antes, durante a gestação. Olha que sério isso, né? É muito sério isso. Bom, gente, vamos caminhando para o fim, né? Eu poderia ficar falando aqui por muito mais tempo, mas a gente precisa encerrar. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, eu acho que tem vários temas aí que eu quero trazer pra gente poder conversar, né? Trazer em live mesmo, ou em caixinhas de perguntas, não sei, a gente pode pensar sobre isso juntos. Então, a minha sugestão é encaminha para mais pessoas esse vídeo, para que a gente possa compartilhar mais e naturalizar mais algumas emoções, alguns sentimentos. E isso pode prevenir, como eu falei em vários momentos aqui hoje, isso pode prevenir o adoecimento psíquico. É muito sério. Então, eu sempre que precisar, eu tô aqui. É só me chamar, tem meu contato aí nas minhas redes sociais. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Um abraço.